Fala galera, meu nome é Gustavo Gonçalves. E eu sou a Carol Castro. Seja bem-vinda ao Lovecast, essa série de vídeo de atalhos e obstáculos para você, mulher solteira, conseguir acabar com a carência e a ansiedade para namorar. E o tema do Lovecast de hoje é: como eu posso ouvir a voz de Deus em minha vida sentimental? Então, amor, saca só. Tô solteira há 1 ano e não aguento mais as pessoas opinando a respeito da minha vida sentimental. No começo eu não me preocupava muito, mas agora eu tô começando a ficar irritada. Gostaria de ouvir apenas o que Deus tem a dizer sobre essa área da minha vida. Como que eu posso ouvi-lo? Então, amor, explica pra gente como nós podemos ouvir Deus falando com a gente. Gente, é muito importante saber assim, que as pessoas elas gostam de dar pitaco nas nossas vidas, tá? Isso é normal. A gente mesmo faz isso também, às vezes sem perceber, às vezes percebendo, né? Então é importante que você tente relevar o máximo possível quando as pessoas querem falar muito da sua vida, ou quando você vê que tá demais já tá passando da conta da falta de educação, você se posiciona e fala para essa pessoa: olha, fulano, muito obrigada por se preocupar comigo, vejo que realmente, né, é uma preocupação que você tem, mas eu não tenho essa preocupação, então não precisa ficar falando isso pra mim, tudo bem? Então é importante que vocês falem isso, tá? Porque ninguém é obrigado também a ficar ouvindo o que não quer, né? Mas vamos lá, como que faz pra ouvir a voz de Deus na vida sentimental? É importante você saber que dentro de você habita o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele é uma pessoa, e logo você se relaciona com a pessoa. Então, normalmente, pra gente saber a voz de Deus e saber a vontade de Deus, é importante que nós nos relacionamos com o Espírito Santo. Quanto mais você conhece, mais você se relaciona, mais intimidade você tem com ele, mais sensível à voz dele você vai estar na sua vida sentimental, certo? Então é tipo como se fosse, por exemplo, um relacionamento como o nosso. Eu te conheço, você me conhece. Então vamos supor, se alguém chama a gente pra ir almoçar na casa dessa pessoa, aí a pessoa fala assim: ah, Gu, vem você e a Carol aqui em casa, vem almoçar aqui em casa, eu vou fazer pé de galinha e eu sei que a Carol gosta. Não gosto. Não gosto de Tipo assim, eu como uma pessoa que eu te conheço, eu sei que você não gosta. Então logo eu vou saber que aquilo não vem de uma boa procedência, porque eu te conheço, porque eu moro junto com você, eu te conheço. Então, tipo assim, eu tenho intimidade com você e por isso eu sei quais são as suas vontades, os seus gostos, seus valores, seus princípios. Por quê? Porque os seus sonhos, porque eu me relaciono com você. Sim. Então, no caso, com o Espírito Santo seria da mesma forma, basicamente. Isso. Leva na mesma lógica. Sim. Entendi. Então, muitas de vocês às vezes vêm assim, desesperada: meu Deus, cara, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei o que Deus quer, eu não sei. E simplesmente vocês não fazem nem o básico, muitas de vocês não fazem nem o básico, que é se relacionar com o Espírito Santo, através da oração, através da leitura da palavra, através de ter experiências com o Senhor. Então, tudo isso vai fazer com que você amadureça o relacionamento com o Senhor e você esteja mais sensível, a ponto de quando você for se relacionar, conhecer uma pessoa, você já vai sentir, vai ter essa impressão que não é legal, que se relacionar com a pessoa não é legal. Muitas também vêm e falam: ai, eu estou orando com o menino e tal, aí não deu certo, mas eu sentia que não era, tipo, pra eu me relacionar com ele. E mesmo assim foi. Por quê? Porque o Espírito Santo estava falando pra você, estava direcionando você. Às vezes, nem sempre isso vai ser através de uma impressão, porque o Senhor, ele fala de diversas formas, através das pessoas, através da natureza, através até dos animais, fala através dos louvores, através das ministrações, através do sobrenatural. Tem muitas formas que o Senhor fala com a gente. Só que, gente, só vai saber essas formas se a gente desenvolver esse relacionamento com Deus. Agora, ficar esperando que toda vez, ai meu Deus, me interessei com o menino, vou orar para Deus usar uma pessoa, entendeu? Para falar sim ou não, você vai estar terceirizando o teu relacionamento com Deus. Você vai estar colocando o Senhor, rebaixando o teu relacionamento com Ele, a ponto dele virar o gênio da lâmpada, dele virar o teu mordomo, entendeu? Para fazer somente a tua vontade e falar na hora que Ele quiser. E não é assim que acontece. Entendi. E tipo assim, ó, que nem outra pergunta que eu tenho. Na sua opinião, qual que é o jeito mais difícil de ouvir a voz de Deus?
O jeito mais difícil de ouvir a voz de Deus, pra mim, é quando você é desobediente. Igual o que aconteceu comigo, que eu já contei pra vocês. Que foi ouvir o sim, que Deus estava abençoando um relacionamento que eu tinha de tanto que eu ficava insistindo que eu queria me relacionar com aquele menino. Eu acabei ficando orando com ele, né? Se você caiu de paraquedas aqui, eu ficava e orava com o menino e ainda queria a resposta de Deus pra ver se ele abençoava aquele relacionamento. Super desobediente e de falta de respeito, né? Aí eu ficava orando, pedindo, eu insistia tanto, e aí eu pedia pro meu pai, naquela época, orar por mim, que ele era uma figura pra mim de referência, e era um homem de Deus, é um homem de Deus, né? Então eu pedia pra ele orar, e aí eu também orava, mas aí eu ficava de patifaria, o garoto também, e aí Deus foi, meu pai, a gente foi lá num culto de oração, Deus abençoou, né? Meu pai orou por nós e tudo, e aí Deus permitiu, né, com aquele namoro acontecesse, não falou nada. Então aquele sim desceu que nem um amargo. Foi a forma mais difícil de eu ouvir Deus falando comigo, porque depois eu entendi que eu estava pagando o preço da minha desobediência, porque dentro desse relacionamento, que durou 30 dias, graças a Deus, podia ter durado menos, ou nem ter começado, eu mais chorei do que aproveitei o relacionamento, porque eu mais sofri, porque a gente não tinha nada a ver, eu e o garoto, a gente não tinha os mesmos, alguns princípios parecidos, mas, né, o caráter era totalmente distorcido. Nossa, a gente não tinha nada a ver, eu literalmente perdi um tempo da minha vida e desobedeci a Deus, ainda pequei, e foi feio pagar o preço. Então essa é a forma mais difícil, quando você não ouve e você desobedece. E você acha assim que, tipo assim, também pedir a opinião de qualquer pessoa fica muito mais difícil de você ouvir Deus também? Com certeza, porque você tá... Normalmente, quando a gente para, pra ter um momento de oração, pra ouvir a voz de Deus, é o que a gente faz como Jesus nos direciona. Entra no teu quarto, fecha a porta, né? Cala a voz aí da multidão aí, que agora você vai ouvir a voz do Senhor. Se você tá num ambiente que tem um monte de barulho, né? Um monte de coisa acontecendo, você não consegue focar e prestar atenção. Então aí você fica ouvindo fica falando da sua vida para um monte de pessoas que às vezes são pessoas que não vão te dar bons conselhos, e aí você fica confusa, né? Então é importante que você não fique falando a respeito disso. Eu e o Gustavo pagamos o preço nisso, porque as pessoas ficavam se metendo demais na nossa vida, querendo dar pitaco. E aí a gente sofreu muito com isso, até o ponto que a gente aprendeu a, né, só falar com quem realmente ia ter o poder de aconselhar a gente. Então, as pessoas que você pode ouvir são os seus líderes, seus pais. Tipo assim, vai falar com um amigo, amiga, mas que sejam amigos muito próximos de você. Muito próximos de você e que tenham a mesma visão que você. Porque, por exemplo, eu e o Gustavo, nós temos... Que sejam referências... Sim, também. No relacionamento, né? Sim. Com Deus. Por exemplo, eu e o Gustavo temos amigos que não são cristãos. E aí, quando a gente estava, né, se conhecendo, quando a gente tem algum projeto, alguma coisa na nossa vida, a gente não vai pedir opinião. Principalmente quando é algo, tipo assim, que envolve oração, envolve espera, envolve tempo. A gente não vai falar isso pra eles, porque o que eles vão falar pra gente não vai ser um conselho que a gente vai conseguir tirar algum proveito, certo? Então é a mesma coisa, você não vai pedir conselho para sua amiga, é tua melhor amiga, mas você vê que a vida dela amorosa é um fiasco, porque ela não obedece, ela não faz as coisas que ela tem que fazer, ela não tem relacionamento com Deus, então você não vai pedir conselho pra ela, né, gente? Pelo amor de Deus, porque aí você vai ficar mais confusa, porque você vai falar, minha melhor amiga tá falando isso, minha melhor amiga tá falando, ai, para de ser boba, vai, fica logo com o menino. Sim, então, tipo não, assim, né? tem que tomar muito cuidado, porque... É como eu sempre falo, tipo assim, você precisa ouvir as críticas construtivas de pessoas que já construíram alguma coisa. E não de pessoas que, sei lá, tipo, não chegaram aonde você quer chegar, entendeu? Porque não faz o menor sentido. É a mesma coisa que você perguntar como que faz a engenharia de um prédio para um cara que não é engenheiro, tá ligado? Então o cara não vai saber te dar os pormenores ali, os detalhes da coisa, porque ele não sabe fazer aquilo. Sim. Então é a mesma coisa você falar com alguém que não tem experiência em algo e pedir um conselho super conselho para aquilo que vai decidir sua vida. Então, se você quer uma opinião certeira sobre algo relacionado à sua vida, eu acho que a primeira pessoa que você tem que consultar é o Espírito Santo, é Deus. Então, para que você consiga
ouvir a voz dele, você precisa, como a Carol falou, você precisa calar as vozes exteriores, você precisa tirar o seu, ou melhor, você precisa colocar o seu foco naquilo que realmente vai trazer resultado, entendeu? Naquilo que realmente vai te dar a direção certa para você seguir no caminho ali. E levando nesse mesmo ponto de reflexão, queria que você considerasse o seguinte, amor, por exemplo, aqui, né, o tema desse Lovecast é como ouvir a voz de Deus em minha vida sentimental. Por que você acredita que as pessoas precisam saber disso? Por que você acredita que as pessoas precisam saber como ouvir a voz de Deus na vida sentimental delas? Porque senão vai se meter em rascada, né, gente? Vai se meter em furada. Quantas vezes muitas meninas chegam também e recebi um testemunho ontem de uma menina da Gabi, até perguntei se podia falar o nome dela, ela falou, ela estava orando com um menino e aí ela foi vendo alguns comportamentos que ela não foi gostando, aí o menino falou que era normal aquilo dele, então ela já tinha percebido que era um comportamento que ela não gostava e que o menino falou que era dele mesmo, que ele não ia mudar. E aí ela começou a orar nesse sentido sobre o que fazer, pedir uma direção do Senhor, e ela pediu para que o Senhor trouxesse paz para ela, trouxesse uma resposta através dos pais dela. E ela tem 16 anos e o menino tinha 20, né? E isso eu achei muito lindo. Eu falei pra ela, até fiquei emocionada. Eu falei, nossa, Gabi, que lindo isso, porque muitas pessoas, a última coisa que elas querem ouvir é o conselho dos pais, porque, né, às vezes acham, meu pai e minha mãe não sabem de nada. Realmente, tem pais... Minha mãe é quadrada, não sei o que, é antigo. Tem pais que realmente, gente, não tem, assim, uma estrutura, né? Aptidão pra falar do assunto. Uma sabedoria, mas se você vê que seus pais não são assim, que não é a maioria dos casos, peça sim direção a eles. Aí, ela conversou com a mãe dela, com o pai dela, e eles falaram que também não era uma atitude legal, que achava melhor ela se resguardar, né? Continuar esperando em Deus, focando na vida dela, e ela obedeceu, e ela ficou aliviada, ela sentiu paz. Então foi uma resposta de oração, ela buscou, encontrou a resposta dela e obedeceu, mas, né? E não foi só os pais também, né? Ela falou que quando ela foi na igreja também, ó, através do pastor também, Deus confirmou que não era a pessoa. Através da ministração, várias coisas que ela ouviu, foi tudo confirmando. E como que ela teve essa certeza? Porque ela estava com o coração atento para ouvir o que Deus estava falando com ela. Exatamente, né? Ela deu prioridade para uma voz. E assim, eu vou até dar um adendo aqui. Se você é o tipo de pessoa que não sabe priorizar uma referência, uma voz, assim, começa a prestar atenção nos detalhes das coisas. Por exemplo, que dentro, o meu cunhado Samuel, ele falava o seguinte: a menina tá lá, vivendo a vida de boa dela, conhece o menininho lá. Aí o menininho estranho, né, esquisito e tal, com umas atitudes meio suspeitas, uns costumes meio suspeitos. Aí a menininha fala assim, vou te levar para conhecer a minha família. Na casa dela ela tem o pai, a mãe, a avó e o cachorro. Geralmente quando você vai na casa de alguém, quem que te recebe primeiro? O cachorro. O cachorro. O cachorro já não gostou do cara. Já entra aí no espiritual, que você já vai entender a mensagem, gente. Deus usou a mula. Deus usou a mula ali pra poder falar. Então, tipo assim, por que você não vai prestar atenção no cachorro que tá lá? Que não late pra ninguém. O cachorro não late pra ninguém, absolutamente ninguém. O cachorro é um santo. Aí no dia que o rapaz aparece na sua casa, o bendito do cachorro fica pistola da vida e começa a latir, fica bravo, raivoso. É de se prestar atenção. Aí o cara entra, senta na sala, o pai já olha torto. Não porque é um menino, mas porque o cara é estranho, o cara é duvidoso. Então, quando o pai tá ali querendo saber, né, a primeira coisa que ele quer saber é a procedência, da onde que vem, da onde que você surgiu, ô garoto, jovem. Você entendeu? Então, assim, são muitas coisas que, se você prestar atenção, já estão ali, ó, na cara, Deus respondendo para você se é ou se não é uma pessoa adequada para você. Então, se você é o tipo de pessoa que não presta atenção nessas coisas, você tá muito suscetível a cair num erro fatal, que você vai gastar um tempão da sua vida com a pessoa errada, ou você vai gastar uma bela de uma saúde
emocional ou, sei lá, qualquer outro nível de saúde você vai gastar para poder lidar com esse relacionamento. Então, presta atenção nos mínimos detalhes. Exatamente. Então, se você se vê como uma filha de Deus, como uma joia preciosa do Senhor, como uma pessoa que merece um relacionamento de valor, busque sim ouvir a voz de Deus, porque ele nos direciona sim, ele fala com a gente sim e mostra pra gente sobre aquele relacionamento. A não ser que seja algo que ele queira trabalhar na sua vida, tá bom? Através disso, através de um testemunho nesse sentido, dentro dessa situação. Mas com exceção disso, ele nos direciona sim, tá bom? Fechou. E beleza, amor. Fechou. E no seu caso, teve algum problema, assim, que foi resolvido por você conseguir ouvir a voz de Deus? Com certeza. Foi quando em várias situações, quando eu terminei o primeiro relacionamento, quer dizer, o menino terminou comigo, né? E aí eu fui orar, buscar a direção do Senhor, porque eu queria continuar insistindo, porque ele terminou comigo e a gente continuou se falando, que ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, e ele falava que, tipo assim, que não era agora aquele relacionamento, que era mais pra frente. E eu ficava assim, tá, mas até quando que eu vou ficar sofrendo, porque esse mais pra frente vai chegar quando? É daqui um mês, daqui 2, daqui 3, daqui um ano? Já vem a ansiedade. Já vem a ansiedade, não ficar arrastando corrente. Só que eu, né, não era trouxiane e falei, não, tudo bem, né, eu gosto de você, meu querido, mas também você não é a última bolacha do pacote. Falei, então eu vou orar porque eu preciso de uma direção e colocar os pingos nos is. Não vou ficar esperando minha vida inteira, né, não é assim, nossa, minha vida não é só isso. E aí fui pedir pro meu pai orar comigo, aí a gente começou a orar e falei pra ele, olha, eu vou encontrar o garoto então na cidade dele, pra gente colocar um ponto final nessa história e ele decidir, né? Ou vai ou racha, ou fica comigo ou não fica nunca mais. Aí meu pai orou tudo, eu fui lá, eu ainda não tinha uma maturidade espiritual super grande, um relacionamento com Deus super maduro. Eu peguei, meu pai me ligou, que aí eu conversei com ele, ele falou que não ia voltar. Aí eu comecei a chorar, meu pai me ligou bem na hora. Aí ele perguntou, e aí, filha? Aí eu lembro que você tava na frente do menino, aí eu falei pro meu pai, ele não quer voltar, pai. Aí eu chorava muito e tal. E aí meu pai falou assim, filha, eu tava orando aqui, o Espírito Santo falou, mesmo que ele não está pronto espiritualmente. Aí eu falei, mas o que isso significa, né? Não entendi nada, mas eu obedeci. Obedeci porque era Deus falando e porque era meu pai falando. E como pai, né, ambos os pais, eles têm o melhor pra nós. Então aí eu deixei aquilo, voltei pra casa, sofri um monte. Ainda assim, eu quis, porque aí eu comecei a orar, porque quando esse menino entrou na minha vida, ele foi uma resposta de oração do meu pai, porque eu tinha depressão, ficava muito tempo dentro de casa, presa. E aí meu pai orou pedindo para que o Senhor colocasse uma pessoa na minha vida que fosse ser bênção, que fosse me ajudar, né? A não ficar mais isolada, não ficar guardando meus problemas pra mim, porque eu fazia muito isso. E aí eu conheci ele, sim, ele foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, me ajudou muito nessa questão, mas não era a pessoa que Deus tinha pra mim pra ter um relacionamento. Nós não tínhamos os mesmos propósitos depois, quando eu fui conhecendo mais a Jesus, certo? Então aí eu comecei a orar, falei, Senhor, mas o Senhor, ele foi resposta de oração, né, e tal, então fala comigo, é ele? Aí eu comecei a orar nesse sentido, é ele que o Senhor colocou na minha vida ou não? E aí eu orava, e obedeci, gente, fui esperando pra ouvir a voz de Deus. E aí quando Deus te manda esperar, você não tem uma resposta, você continua vivendo, né, faz as suas coisas e espera a resposta do Senhor. E aí eu fui fazendo e tal, e a gente continuou conversando, mas assim, quase não mais, muito pouco. E aí surgiu, tipo assim, uma conversa de eu ir pra lá de novo, da minha parte, tá bom? Da minha parte. E aí ele falou, vem e tal, né, fica na minha casa. Aí eu fui falar com a minha mãe. Aí no que eu comentei com a minha mãe falou assim, olha, seu pai estava orando fazia um tempo e eu não tenho uma notícia muito boa pra te dar. E por ele ser pai, ele ficou meio preocupado de achar que estava sendo uma opinião pessoal dele. Ele não queria te falar pra te magoar, pra te frustrar, mas Deus tá falando que não. É esse menino que ele preparou pra você.
Você tá orando nesse sentido, Deus tá te respondendo que não é esse menino que Deus preparou pra você e que ele tem coisa melhor pra você. Aí eu fiquei nervosíssima, por que eu tô orando faz muito tempo, vocês estão escondendo isso de mim, eu aqui sofrendo, meu Deus do céu, ai meu Deus. Aí eu fui e falei que meu pai disse que tive a satisfação ainda, né? Tive a satisfação. Eu lembro que eu tava até, nesse dia eu tava arrumando o computador, assim, eu fiquei branca, assim, na hora que minha mãe falou. E eu, meu Deus, porque ao mesmo tempo eu falei, putz, Deus respondeu, mas foi um não, entende? Dá um choque, né? Ninguém quer um não, gente, ninguém quer receber um não. Mas eu peguei, obedeci e falei, tá bom, então hoje, agora eu encerro por aqui, acabou essa história, ponto final, não tem mais parte contigo, garoto. Eu vou seguir minha vida. Olha só que reviravolta, mas foi a forma que Deus falou comigo e aí eu obedeci aquele não que Deus falou. Então, se eu não tivesse obedecido a voz de Deus, eu não teria conhecido o melhor de Deus pra mim, gente, que é o meu marido. Talvez eu teria... Imagina, eu ia ficar arrastando corrente, ia ficar nesse ciclo, né, nessa roda de ratos atrás de uma pessoa que gostava de mim, mas que não queria assumir um compromisso comigo. Então, olha só a defraudação, né, que Deus me livrou, certo? E então, o não de Deus, ele vem também pra abençoar, porque Deus é pai, gente. O não de Deus nunca é um não, porque você não merece, porque não, não sei o quê. Deus não é assim, Deus não é como nós. Ou você acha que, tipo assim, você que tá me assistindo aí, você que tá assistindo a gente aí, ou você acha que quando seu pai falava pra você, não mexe nisso, não mexe naquilo, não põe o dedo na tomada, você acha que ele não sabia que você não tava gostando? Mas dentro dele, ele sabia que ele tava fazendo aquilo pra te proteger. Então, quando Deus fala não pra você, você tem que ter o entendimento, a maturidade de entender que aquilo é o melhor para você. Pode não ser agradável a você, mas é o melhor para você, entendeu? Tem diferença disso aí, né? Pode não te agradar, mas com certeza é o melhor que pode acontecer com você. E a Bíblia fala que a correção do Senhor nos traz vida, que a obediência nos traz vida. Verdade, amor, realmente traz, e a gente pôde perceber isso numa experiência que nós tivemos, né, com Deus, que foi uma vez que a gente estava brigado, que a gente tinha tretado feio mesmo, né, e a situação só se resolveu que a gente se permitiu ouvir o que Deus estava falando pra gente. Sim, gente. E não, além de se permitir ouvir o que Deus estava falando pra gente, a gente também obedeceu o que Ele falou ali, na hora, né, exatamente na hora que Ele falou. Com certeza. Como a gente já contou essa história, tipo assim, em vários vídeos, acho que uns 2 vídeos no Stories, também lá no Instagram eu compartilhei, mas basicamente a gente tava brigada, a gente foi pra igreja, o Gustavo ia tocar numa conferência que uns gringos iam vir de fora, e eram uns gringos muito usados, assim, no sobrenatural e tal, dons do espírito e tal. E eu tava muito afim, eu falei, meu Deus, e ele também muito afim. E aí a gente briga pouco tempo antes dele sair pra ir tocar e depois eu ir no culto. Aí eu já fiquei com o coração apertado, né? Porque eu falei, nossa, não pode, né? Como é que vai ser? E aí durante o culto o Espírito Santo começou a falar comigo que eu tinha que pedir perdão. E Deus falando a mesma coisa pra ele, que ele tinha que pedir perdão pra mim, porque Deus queria revelar algumas coisas pra nós, mas que a gente tinha que pedir perdão um pro outro. E aí, nisso, o Gustavo lá em cima tocando e eu embaixo. Falei, como que eu vou lá em cima, tipo, me perdoa? Aí eu falava, não, essa coisa na minha cabeça não é possível, né? Que ninguém quer dar o braço a torcer, o orgulho. E aí, no fim, as coisas acontecendo, aí o irmão começou, o gringo lá no meio que no final do culto começou a orar, e começou a descer o fogo do céu, e eu, meu Deus do céu, quero receber. Aí eu já fui e tal, lá na frente, não sei o quê. E aí comecei a ter visão, e aí, só que aí eu sentia que, tipo assim, Deus tinha mais pra mostrar, só que aí eu não conseguia receber, porque estava brigada com ele. E aí ele lá em cima e tal, não sei o quê. Enfim, acabou o culto, aí ele foi me procurar, fomos pro carro. Aí ele tava bravo, eu brava, sem falar nada, eu falei, meu Deus, então, tô perdendo. Aí ele sentou no carro e me aconteceu, amor, conta aí. Primeiro eu perguntei pra ela, falei assim, Deus falou com você? Ele falou. Eu falei assim, o que ele falou? Falou pra eu te pedir perdão. Aí eu falei, ele falou a mesma coisa pra mim. Um bico desse tamanho, gente, a gente começou a chorar, nem 2 tontos, 2 crianças. E tipo assim, pra gente, não só ter ouvido Deus falar com a gente, tipo assim, ter
como que fala? Certificado e validado que era ele que estava falando com a gente também, tipo assim, naquele momento que a gente tava dentro do carro, a gente sentiu como se ele estivesse ali com a gente, tá ligado? Sentiu uma presença muito grande, sim, assim, como se ele estivesse ali sentado no banco de trás, nós dois aqui no vendo carro, assim, tipo assim, vocês dois, hein? Como é que pode? Vocês brigando por causa de uma besteira dessa? E era besteira, né? É uma coisinha boba, mano, e tipo, pelo fato da gente se permitir ouvir, né, e saber o que Deus queria da gente ali naquele momento, a gente pôde viver essa experiência que foi, assim, pra gente muito marcante demais, né? E isso até, quer dizer assim, nós não estávamos dispostos a pedir perdão, a gente não queria, e mesmo assim a gente ouviu o Espírito Santo falando com a gente, olha só como que é, porque não foi, Deus não usou lá uma pessoa pra falar, Deus falou conosco diretamente. Ele fala, gente, ele fala, então, tipo assim, mesmo quando você tá em pecado, ele fala com você. O que acontece é o seguinte, quando você peca, a sua natureza é te trazer a vergonha, e pela vergonha você se afasta de Deus. Você deixa de ficar sensível à voz dele. É a mesma coisa que aconteceu no Éden, né? Quando Adão foi lá, aceitou o fruto, comeu do fruto, e Deus chamava ele. Deus chamava ele e falou assim, Adão, aonde você tá? Né? Tipo, aparece, né, meu filho? Tô falando com você aqui. E aí ele fala assim, pô, Senhor, imagina se fosse os dias de hoje. Pô, Senhor, desculpa aí, é que a mulher ali me deu um negócio ali. E aí agora eu tô usando essa tanga aqui, tá ligado? Ele ficou com vergonha, né? Não dei. Porque ele ficou com vergonha, exatamente. Então, tipo assim, a gente ainda assim consegue ouvir. Tem coisas que na sua cabeça, né, na sua consciência ainda te culpam, ainda assim você consegue ouvir a voz de Deus. Porque, tipo assim, através dessa última esperança, vamos chamar assim, né, de você ainda assim conseguir ouvir a voz de Deus, é onde Deus tem a oportunidade de trazer para mais perto dele. Porque imagina, se, beleza, estou lá numa vida de pecado, aí, não ouço mais nada que Deus fala comigo, só ouço o que está aqui no meio do pecado, no meio do lamaçal aqui. Então, tipo assim, você não ia ter de novo a oportunidade de se reencontrar com Deus, entendeu? Então, por isso que é importante você ter relacionamento com Deus, porque quando você estiver errado, você vai saber que você está errado. E ainda assim o Espírito Santo vai tentar, tipo assim, te dar um cheiro e falar assim, ô, meu amigo, vem aqui, conversa comigo, o que você fez de errado? Te corrigir em amor, né? Entendeu? Então, tipo assim, você precisa ter essa sensibilidade para você conseguir resolver problemas através disso, né? E vivenciar essas experiências que são, tipo assim, não tem nada mais precioso do que você saber que o Criador pode falar com você assim, tete a tete, tá ligado? Sim. E pra você ver quanto o casamento pro Senhor é importante, né? Porque ele não tava falando ali só com a gente individualmente, ele tava falando, ele falou com os dois como casal, como né? um casal, exatamente. Eu acredito que tem alguns problemas. Quando a pessoa sabe que Deus pode falar com ela, creio que surgem algumas dúvidas, alguns problemas ali que talvez a pessoa fique meio perdida, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa achar que tem um jeito engessado de Deus falar. É porque a gente tem mania, isso também em várias áreas das nossas vidas, de achar que Deus age como nós pensamos, né? Que Ele faz conforme o nosso entendimento. O nosso limite, né? E não tem como a gente limitar o poder de Deus, certo? Tanto que Ele usou a mula para falar com Balaão, né? Então não tem como a gente limitar a forma que o Senhor vai falar. É isso que não pode acontecer, você orar e achar que Deus vai falar com você só através da vida de uma pessoa, né, que tem que ser alguém, uma profeta lá, esse que te digo o mês e tal. Não, é que Ele pode falar de diversas formas, por isso que você precisa exercer essa sensibilidade, essa santidade, né, você buscar essa santidade durante o seu relacionamento, porque a santidade é você se separar do mundo, você não tem que ser parecido com o mundo, certo? Você ser mais puro, mais próximo de Deus, para que você venha entender
ter a forma que ele vai escolher falar com você. Exatamente. É como o exemplo que eu dei no começo aqui do vídeo, né? Tipo assim, se você tem relacionamento, você vai saber quais são... qual é a vontade de Deus, porque você vai conhecer Deus, você vai saber quais são os princípios dele, o que ele dá prioridade, o que ele não dá prioridade, qual que é a vontade dele, os sonhos dele pra você, porque você vai ter relacionamento. Sim, gente, porque assim, tem meninas que vêm e tipo assim, falam, isso aqui eu tô orando, mas Deus não responde a respeito desse menino. Pô, mas você vê, o menino não tem um caráter legal, não tem atitude legal, sei lá, distrata os pais, fala palavrão, ele é bonzinho, mas não é cristão. Gente, não dá, aqui ó, já tá nítido que não é essa pessoa pra você, certo? Não é, então assim, eu acho, amor, que muito mais vai da menina mesmo, sabe, se posicionar e falar, não quero, né, porque às vezes pela carência, mas ele não é cristão, mas ele é tão bonzinho. Se deixa levar por isso, cara. Porque, gente, a pessoa pode ser até boazinha, mas você não vai viver um relacionamento evangelístico, onde você vai pegar a pessoa pra cuidar, pra converter, pra criar através do relacionamento. Não existe isso, certo? Muita não gente existe tenta isso. Fazer isso, tenta né? fazer namoro missionário, né? Não existe, gente. Isso, certo? Deus tem uma pessoa completa pra você. É claro que tem exceções, tipo assim, de 1000, 1, 2 situações que acontecem desse tipo, mas assim, normalmente não é isso. Então não queira brincar com Deus, não queira brincar com o seu sentimento, com o seu coração, tá? Porque o Senhor, ele é soberano, ele tá vendo tudo isso, ele é justo. Exatamente. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E isso também não quer dizer que, por exemplo, porque é crente é melhor do que o que tá lá no mundo. Não, tem muita gente que tá no mundão que tem o caráter melhor do que quem tá dentro da igreja, tá? A gente não tá falando aqui que, tipo assim, só as pessoas que prestam estão dentro da igreja. Mas há de concordar comigo que se você tá buscando uma pessoa com princípios, é mais fácil você achar em um lugar onde se preza por princípios do que em um lugar que não se preza por princípios. Então você, como uma pessoa sábia, precisa saber escolher dentre essas pessoas do lugar onde se preza por princípios. E isso entendeu? fica provado que muitos meninos que são do mundão, depois na hora que cansou de usar as erradas e quer a certa, vai procurar onde? Na igreja. A virgem, a novinha, né? A que tá dentro da igreja. Exatamente. Então, tipo assim, se você, menina aí, abrir a sua mente, você vai entender que você precisa procurar a pessoa adequada. E quando a gente fala cristão, a gente não tá falando de gente que tá dentro da igreja, a gente tá falando de gente que tem os princípios, que segue o caráter de Cristo. Porque muita gente que está dentro da igreja só está dentro da igreja, mas não é igreja, mas não vive o reino, não vive a igreja em si, entendeu? Então tem uma diferença, não vou nem dizer que é uma linha tênue, tem um abismo. Então existe um abismo entre você se intitular cristão e você viver o cristianismo, entendeu? Porque, querendo ou não, os valores mudam, os princípios mudam e eles são literalmente aplicados na prática, entendeu? Tem que se viver a coisa. Você consegue perceber, não é muito difícil você perceber uma pessoa que não é cristã, ou melhor, uma pessoa que não vive o cristianismo com uma pessoa que vive o cristianismo. Não, gente, total. Pelos frutos você consegue perceber. É muito nítido. Exatamente. Então, abre o olho aí, tá, irmã? Abençoados de Deus. E tem uma outra coisa também, amor. As pessoas tentam ficar adivinhando como que Deus vai falar. Oh, meu Deus. Ô, gente, isso aí vai fazer só com que você fique ansiosa. Você não é Deus. Exatamente. Multiforme sabedoria de Deus. Ele vai escolher a forma como ele vai falar. Como é que eu vou saber, Carol, que é o momento certo? Mantenha-se obediente. Persevere, gente. Siga na perseverança, na esperança. É o que eu falo, cara. Eu não faço uma coisa que eu não tenho certeza de que Deus está falando comigo, de que Deus me direcionou, certo? Não dá, gente. Esperar no Senhor é esperar no Senhor.
Não significa que você vai esperar 5 minutos e que ele vai te responder. Pro meu relacionamento com o Gustavo demorou 5 anos que eu estava esperando, certo? Só que aí eu cometi erros durante essa espera, tudo, mas eu ainda estava esperando, certo? Eu ficava, mas volta pro lugar, né? Errava, mas corrige. Volta no ponto zero de novo. Vai corrigindo, certo? Mas esperar no Senhor é crer naquilo. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você esperar também é um exercício de colocar sua fé em prática. Tem coisas não é que um Deus exercício de ansiedade, tá? Sim. É um exercício de fé. Muitas vezes a ansiedade ela vai até se tornar pecado, porque ela vai gritar tanto na sua voz e você vai ouvir o que ela tá falando, que você vai acreditar que Deus é um Deus mentiroso. Porque ela tá falando pra você que você tem que tomar o controle da sua vida, pegar as rédeas e você sair caçando aí, fazer o que você quer fazer, né? Iniciar o relacionamento da forma que você quer. E você tá, tipo assim, deixando seus sonhos, a vontade de Deus, por último, ali. Você não tá obedecendo e descansando nele. Por isso que tem um louvor que fala que, né, descansar dá trabalho, justamente por conta disso. Mas tem promessa, gente, que Deus falou comigo há mais de 10 anos e ainda não se cumpriram. Porque não é o momento, certo? Então eu confio, eu espero em Deus. E sigo vivendo o que Ele tem pra mim hoje. Permanece obediente. Permaneço obediente e vivo o que Ele tem pra mim hoje. Porque, como sempre, relacionamento, quem encontra uma esposa encontra uma bênção. Tem outras bênçãos das quais o Senhor nos dá diariamente e a gente nem exerce a gratidão. Mano, fala pra mim. Preocupada com outras. Eu sei que tem alguns meninos que assistem aí. Pensa comigo. Se ser casado, cara, é um negócio, tipo assim, é top. Já é top, tá ligado? E, mano, como que você consegue imaginar a magnitude, o tamanho de um Deus que fala assim, quem encontra uma esposa, encontra uma bênção? Tipo assim, às vezes você tá aí sonhando em entrar numa piscininha, mano, Deus tem um oceano inteiro de bênção pra você, tá ligado? E você tá... Serve pra você também, mulher, ansiosa, carente, criatura. E aquela coisa, gente, muitas coisas já estão liberadas pra nós, é a gente que tem que acessar. E como que a gente vai acessar? Continuar cometendo os mesmos erros, tendo as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas iguais? Não. Nunca, jamais. Com a renovação de mente, com voltar a Deus com temor, com ser santo, né? Com aproximar do Senhor, conhecer mais a Ele, certo? Porque igual, né? Tem um carro lá esperando, mas você sabe dirigir? Não, então você não vai. Tem garagem pra guardar o carro? Tem garagem pra guardar o carro? Não tem, então como que você vai usufruir dele? Top, amor. Como a gente já viu todos esses parâmetros, né? Do jeito que as pessoas costumam errar, o jeito que elas costumam se enganar referente à voz de Deus para a vida sentimental delas, como que você acredita que é o jeito certo de você ouvir a voz de Deus? O jeito certo de ouvir a voz de Deus é criando um relacionamento com Ele, esperando nele, vivendo a sua vida, focar em outras coisas, não ficar se preocupando a forma que Deus vai fazer, porque você não é Deus, é Ele que é, então Ele tem o controle de tudo. Então não adianta ficar pensando nas suas próprias mãos. É claro que tem coisas que às vezes que Deus fala, gente, que eu fico pensando, falando, até comento com o Boas, ele falou, nossa amor, como será que Deus vai fazer isso, né? Mas a gente compartilha esses pensamentos porque a gente quer rir um do outro, porque a nossa imaginação é muito limitada, a gente não fica, ai meu Deus, ansiosa, nutrindo aquele pensamento, aquele sentimento, certo? Então, espere, confia. E obedecendo a palavra, conhecendo a palavra, se alimentando a palavra. A gente não tem fórmula mágica. Muitas pessoas acabam querendo fórmula mágica, querendo a receita de bolo, mas não tem. Então, ou você escolhe viver uma vida reta diante do Senhor, uma vida que você obedece ao Senhor, que você acredita nas coisas que Ele está falando pra você, porque Ele diz que Ele tem planos pra você, planos bons, não planos maus, para te dar o fim que você espera, o fim que você acredita. Então, ou você confia no que Deus está te falando, ou você confia na voz das suas emoções, na voz das pessoas. Não vive uma vida da qual você quer, vive uma vida alheia, uma vida da qual as pessoas vão comandar a sua vida, menos você e menos aquilo que o Senhor tem pra você. E aí, como consequência, a Bíblia fala que o salário do pecado, né, porque consequentemente às vezes a pessoa vai viver uma vida promíscua, uma vida de mentiras, uma vida de pecado, uma vida de egoísmo, uma vida de luxúria. E aí a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte,
Pode ser a morte física em si, né? Dependendo da situação que acontece com a pessoa. Uma doença, ou sei lá, uma gravidez indesejada sem condições de engravidar. Qualquer outra coisa Pode do dar tipo. ruim. Pode dar ou a morte, a tua morte espiritual, a morte dos seus sonhos, a morte de você ser feliz na área sentimental, ou de muitas outras coisas, gente. Então é muito sério isso, obedecer a Deus. Não é só ouvir um sim ou não para um relacionamento. Envolve tua vida como um todo, certo? Certo. E tem algum passo a passo, vamos colocar assim, um pequeno passo que elas podem aplicar agora, tipo assim, para começar hoje a entrar no caminho para conseguir ouvir a voz de Deus? Aí eu vou deixar um versículo então para vocês escrevem aí num post-it, numa folhinha, cola num lugar que você pode lembrar, tá? Com o seguinte versículo, a seguinte passagem. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Jó 37:5, tá bom? Para que esse versículo ele seja um lembrete para você não desistir das coisas do Senhor, porque o que Ele faz é maravilhosamente e infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Gente, vocês não têm noção. Nem a gente não tem noção de tão grande. Nem a gente tem noção de tão grande, gente. Então é isso, a gente agradece muito a sua atenção, Sim. que você seja abençoado, que você consiga descansar em Deus, que esses Lovecasts estejam te ajudando, como eu sei que estão, que a gente tem recebido o feedback de vocês, tá bom? O nosso papel aqui é isso, nós não somos donos da verdade, nós somos pessoas que viveram experiências e é isso que a gente compartilha com vocês através da palavra de Deus. Exatamente. Então, se você assistiu até aqui, quero deixar aqui o nosso muito obrigado e pedir para você se inscrever nesse canal e ativar as notificações aí, porque eu não sei se você percebeu, tá saindo vídeo quase todos os dias aqui. Então se inscreve aí no canal, clica nas notificações, deixa o like aí pra gente, deixa seu comentário também, que é muito importante a gente saber o que você pensou sobre, qual foi a maior sacada que você teve sobre esse Lovecast. E tamo junto, vai lá, segue a Carol no Instagram, @icarolcastro, e é nóis, valeu, falou!